Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Bárbara Blue, autora do livro Invenção do Desejo e Sua Doçura. E a escrita tem me levado a caminhos que eu jamais poderia imaginar. E principalmente me ensinando muito a respeito de mim mesma, de assumir, conquistar minha própria voz e de poder fazer uma conexão através de quem eu sou, de como eu me expresso com as pessoas, com o universo ao meu redor. O vídeo de hoje é o segundo vídeo da série de 3 vídeos que vai contar um pouco sobre o meu processo de escrita e publicação do meu primeiro livro. Então, se você é apaixonado pelo universo da escrita, se você tem vontade de se aventurar mais aí através desse exercício, e se você está no processo de publicar o seu primeiro livro, já dá um like, segue aí. E sempre lembrando, como eu falei lá no primeiro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o link também. Se você não assistiu, eu sugiro que você comece por ele. O vídeo de hoje, assim como os outros, vão ter alguns... Eu vou pontuar algumas ações que eu precisei tomar no processo da publicação de um livro, depois, obviamente, da escrita do material, mas o foco do livro é falar mais sobre os processos internos e os preparos e esses passos que eu galguei para me apropriar desse novo papel, dessa posição de tá me assumindo escritora mesmo e poder trazer com bastante autenticidade esse material pro mundo. Então vamos lá, vídeo de hoje, falando sobre o processo de publicação. Então até esse ponto eu tinha o material escrito e eu decidi que eu ia publicá-lo. Até aí já foram passos importantes, né? A partir do momento que eu decidi publicar, eu comecei a trabalhar muito para revisar aquele material e entender como eu poderia ajustar a linguagem para que esse material fosse acessível, para que algo que começou de forma tão interna, bem como o tópico do livro, que falava muito de mim, como que eu poderia fazer isso, que isso fosse uma informação relevante e interessante para outras pessoas. Toma aí mais 2 anos de trabalho, que foi sendo ajustado ao longo da publicação também. Então, assim, foi um período em que eu trabalhava constantemente, todos os dias eu abria, relia, estudava, comecei a mudar o meu ponto de vista no dia a dia, meu encontro com as pessoas, ouvindo as pessoas, pedindo feedback de outras que liam o material. Para poder fazer esses ajustes, e enquanto isso eu buscava a forma de publicar. Como que isso acontece, né? E aí, dica número 1, você terminou de escrever seu texto, antes de você começar a enviar o seu material, faça o registro na Biblioteca Nacional, deixa lá, é super simples de fazer, entra no site, registra o seu texto antes de você começar a enviar ele por aí e mandar para outras pessoas, né? Então, tendo isso feito, eu comecei a buscar uma editora, eu escolhi publicar, fazer autopublicação, por diversos motivos. De novo, se esse é seu interesse, sua dúvida, tem muito material aqui no YouTube falando sobre isso já. Mas se essa for sua dúvida específica, pode me perguntar aqui que eu posso contar um pouco mais. Mas, bom, eu defini pela autopublicação, que basicamente você custeia a produção do seu livro, você paga alguém para fazer todo o preparo daquele material para que ele se transforme num texto, capa, diagramação e a própria impressão. E eu comecei a fazer os orçamentos, algo que a princípio foi bem surpreendente, e eu falei, nossa, eu não estava esperando por isso. E continuei as buscas, esperando que um dia eu fosse encontrar, trabalhando nos ajustes do texto, sem pressa. Até que praticamente eu desisti de publicar o livro. Falei, cara, não dá pra arcar com isso, não tem a menor condição, será que vai valer a pena, etc. Comecei a me perguntar. E eu deixei aquilo esfriar. Um belo dia surgiu aí no Instagram
uma publicação de uma editora nova. E eu falei, cara, sei lá, vou mandar uma mensagem pra eles. E a partir do momento que eu recebi a resposta da editora, eu recebi o orçamento e fui atendida por eles, eu percebi que eu sabia que era com eles que eu ia fechar o negócio. Por diversos motivos. Primeiro, ele era super em conta quando eu comparava com outras editoras, e principalmente porque eles estavam ainda no início. Então esse foi um ponto positivo, mas não foi definitivo. Mas houve uma conexão muito grande de linguagem, de acolhimento, uma forma de incentivo, já que todo o processo da escrita foi muito solitário. Eu acho que é muito solitário, né? Eu ainda vi aquele material como algo muito meu, muito seco, muito interno. E eu ainda estava traçando aquele caminho de levar essa história para o mundo. Então esse foi o primeiro contato fora da minha rede de amigos mais próximos, que me deu um incentivo grande mesmo. E aí, pronto, a partir desse passo de você fechar o contrato com a editora que vai fazer o seu livro se materializar, a brincadeira de novo entrou em outro momento. Aí é trabalho duro, né, gente? Aí é estudar pra caramba, entender como que funciona esse mercado de venda de livros. Afinal de contas, se você já passou por isso ou se você está se preparando para publicar um livro de forma independente, saiba, você, como autor independente, vai precisar fazer a divulgação do seu material. Você vai ser a única pessoa responsável por fazer a venda de todo o seu livro. Então, para isso acontecer, se você não tem ainda uma rede estruturada, que era o meu caso, não tinha um network, não tinha esse posicionamento como escritora, ninguém sabia que eu escrevia, precisei começar a gerar esses movimentos e a construir tudo isso do zero, enquanto o livro estava lá rodando, estava se preparando para acontecer. E aí, um outro ponto bastante interessante nesse meu momento da jornada foi que começaram a acontecer eventos, desde o encontro com essa editora, assim, que foi bem especial, uma troca muito intensa de conhecimento da parte deles, de poder acompanhar, de ajudar, foi muito importante para mim. Atualmente eu ainda participo de grupo de estudos com eles. Então, isso fez toda a diferença do mundo. Foi através dessa editora também que eu fui colocada em contato com a capista ilustradora, que foi quem fez o trabalho do livro, quem fez a capa do livro e as ilustrações, que foi outro presente que aconteceu no caminho. Eu queria muito que o livro tivesse ilustrações, só que eu não conseguia bancar aquilo por fora. E, enfim, pelas conexões, né, que começaram a acontecer uma vez que você começa a falar, não, eu quero construir isso, eu decidi que eu vou materializar isso, que eu vou trazer isso pra vida, a gente acaba dando um jeito. E aí parece aquelas coisas que o universo vai jogando, né? E, enfim, eu conheci essa artista, que acabou se tornando também uma grande amiga. E esses momentos foram fundamentais nessa parte do processo, nesse processo, desse preparo para dar a luz ao livro, que foi justamente me sentir apoiada, começar a gerar esses ecos e a me colocar numa posição de eu sou escritora, eu vou fazer isso. Então, foi bastante mágico poder encontrar essas pessoas e estava muito ligado com o momento que eu estava vivendo, de olhar o livro realmente como uma forma de conexão. Isso mudou meu olhar acerca da vida. Não é à toa que o canal aqui fala justamente sobre pertencimento, que tem a ver com encontrar sua própria voz, sua expressão no mundo, ser quem se é, né? Não é à toa que eu venho falar de conexão, porque foi me colocando nessa posição, né, bem vulnerável, que eu não estava acostumada, por uma questão de necessidade, que muitas coisas legais começaram a acontecer, aí falando falando profissionalmente agora, né, como escritora e até também como orientadora em desenvolvimento pessoal, valorizando mais
essa necessidade de crescer e caminhar juntos. E aí eu diria que essas foram as partes mais interessantes, mais importantes desse processo de publicação, que foi assumir a voz de escritora, começar a me colocar no mundo, a colocar os meus textos usando principalmente as redes sociais, começar a gerar parcerias, conhecer, estudar muito, e escolher formatos de seguir como seria a venda, como conseguir se projetar mais à frente, entender qual é o objetivo daquele livro, qual é o propósito daquele material. Tudo isso precisa ficar muito claro nessa fase do processo, para que você possa ir orientando a partir desse momento já a criação dessa estrutura, dessa rede, que vai ser a rede pela qual vai chegar o seu material até as outras pessoas. Afinal de contas, se você está lançando um livro, você quer que esse livro seja lido, né? Senão, what's the point, né? Observação, todo esse processo aconteceu comigo morando já aqui em Londres, com a editora lá no Brasil. Isso foi bem interessante, foi tudo feito à distância e eu só peguei o livro nas mãos quando ele chegou já totalmente impresso, com todas as unidades impressas, lá na minha casa, às vésperas lá na minha casa no Brasil, às vésperas do lançamento. E eu fui para o Brasil para fazer isso, para viver esse momento. E é sobre essa fase da publicação que vai ser o próximo vídeo. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Segue aqui o segundo vídeo da